What's up, friends? Imagina que você tem uma entrevista de emprego, não importa se em inglês ou português, e quer se preparar para ela, usando a inteligência artificial. O que a gente faz? Eu vou te ensinar em 8 prompts bem poderosos para você se preparar para ela da melhor forma. Fica comigo, rapidinho. Bora lá? E antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Eduardo Gaffa, professor de inglês e também um curioso da inteligência artificial, para poder ajudar você. Por essa razão, se esse vídeo for útil, por favor, deixa seu like, inscreva-se no canal e faça qualquer pergunta e comentário que quiser. Eu amo quando você fala comigo, ok? Agora a gente começa. Então, qual foi o primeiro prompt que eu dei, o primeiro comando que eu dei? Liste as 10 perguntas de entrevista de emprego mais comuns para cargos de gerência comercial. Veja só. Não tem nada a ver com gerência comercial. Ok, você pega o meu prompt e troca a parte da função que você está procurando. Simples assim. E o que ele faz? Ele imediatamente vai nos passar, e aqui eu escrevi em português de propósito para te mostrar os passos, tá? Todas as perguntas que ele julga importantes, tá? Nessa questão ligada à gerência comercial. Não vou precisar entrar no detalhe aqui de colocar para você e ler para você nada, tá? Até porque todos os comandos que eu estou falando, mostrando aqui para você, eles vão estar aqui na descrição do vídeo. Então você vai lá e dá uma checada neles. É interessante, tá? E aqui está colocado em português. Vou passar então agora para o meu segundo prompt, porque eu quero ajeitar isso aí e também carregar um pouquinho para o lado de inglês. No segundo prompt eu não pedi por favor nem nada, simplesmente falei para ele, ó, traduza para o inglês. E aí ele me traz todas as perguntas que ele fez, né? Tudo aqui traduzidinho, bacaninha, para o inglês, tranquilo, normal, tudo certo, tá? De novo, o conteúdo das perguntas aqui, em inglês e em português, não importa, porque você pode replicar isso, lembrando que o ChatGPT é gratuito, tá? Tem uma versão gratuita que você pode explorar. Então você entra ali, o link também vai estar aqui na descrição, caso você ainda não tenha mexido com o ChatGPT, para que você possa então ter todas as 10 perguntas traduzidas. Mas ainda não está bom, eu quero melhorar o meu prompt, quero melhorar o meu comando sobre ele. Então agora do terceiro prompt eu pedi para ele traduzir e responder para mim, né? Ele já tinha traduzido para o inglês e agora ele vai responder tanto a pergunta quanto a resposta em inglês. E de novo, não, o que importa aqui, veja, não é o conteúdo que eu consegui aqui, porque se você usar o mesmo comando que eu dei, você vai ter um resultado semelhante ao meu, bem parecido, se não for igual. Tá? Então veja que aqui tem um detalhe também, tá? Vamos imaginar que você queira se preparar para as perguntas e também queira preparar as suas respostas orais. Veja, não é decorar o que está aqui, até porque as perguntas não há garantia de que vão ser as mesmas, tampouco as suas respostas, tampouco a função que eu estou colocando aqui. Mas vamos imaginar que você queira trabalhar também a sua pronúncia e a maneira de ouvir essas perguntas. Então a gente sai daqui rapidinho e vai para um outro sitezinho igualmente gratuito e bem legal. Olha só. Então agora o que eu fiz? Eu copiei e colei uma partezinha daquela entrevista e trouxe aqui para dentro desse site chamado Natural Readers, para eu ouvir como é que então pronuncia tudo aquilo se eu quiser uma base melhor sonora. É importante saber que o próprio ChatGPT ele tem uma conexão com o Natural Readers, tá? Eu não consegui usar aqui hoje porque eu já estourei os meus 5 minutos gratuitos que o Natural Readers permite que eu escute lá por dentro do ChatGPT. Mas enfim, a gente traz aqui, tá? E como eu estou aqui, já esgotei os meus segundos gratuitos, eu não consigo modificar a voz, o acento, o sotaque da pessoa que está falando. Mas eu quero só demonstrar para você aqui, tá? Ele é um site gratuito, super legal e tem centenas de formas, tipos diferentes de inglês para você poder brincar. A entrevista é com um indiano, vamos imaginar, em inglês. Então tá, então você troca lá o sotaque do Natural Readers aqui para um sotaque de indiano, para que você se familiarize com esse sotaque. Vamos ouvir aqui então só um trechinho para ver o que ele disse lá na entrevista, tá? Answer. Over the past 10 years, I have held various roles in commercial management, including sales, team leadership and strategic planning. Então a intenção aqui foi mostrar para você como você pode tirar das palavras grafadas, vamos colocar assim, para o som, para que você possa também praticar a sua pronúncia e o seu listening para se preparar melhor para essa entrevista de emprego, se ela for naturalmente em inglês. Não esquece que a gente está trabalhando com ela, a possibilidade dela também em português. Por isso, vamos voltar lá para o ChatGPT, para os nossos prompts poderosos. Então você lembra que a gente pediu para ele responder as 10 perguntas, dar uma sugestão de resposta às 10 perguntas, como se fosse um profissional, como se você fosse um profissional de 10 anos de experiência em vendas. O próximo prompt agora a gente vai modificar um pouquinho, tá? Porque eu achei que esse inglês que ele usou aqui não está compatível com o meu inglês, vamos dizer. Tá? Eu quero uma coisa um pouco mais simples para realmente me apropriar daquelas ideias. O que eu posso fazer? Quando você estiver testando em casa, você pode ver, ó, aqui ele trouxe, eu não tinha pedido, não tinha dado para ele um filtro de que tipo de inglês eu queria, se era básico, se era intermediário, se era avançado.
ele me trouxe aqui respostas bastante complexas e longas. Talvez isso não sirva para mim, mas mais me atrapalhe do que me ajude. Por essa razão, então, você vai poder ver, é que a gente vai passar para um próximo prompt, tá? Um próximo comando, que é assim, ó. Torne as respostas mais curtas em inglês de nível intermediário. E aí, o que ele nos dá? Ele nos dá o seguinte, tá? Agora aqui, ele trouxe tudo muito curtinho. O que é legal, porque basicamente ele resumiu as respostas, ele trouxe tópicos de cada resposta. Ele não está fazendo aqui, elaborando uma resposta como se uma pessoa estivesse falando, mas ele está sintetizando todas as ideias que ele listou lá. Então, mantive em inglês, né, para poder nessa levada, mas depois a gente vai chegar para o português também. E aqui a gente percebe que tudo ficou mais fácil de poder se entender. Mas vamos lá, vamos melhorar um pouquinho isso. Agora eu quero o seguinte, eu quero que ele mostre para mim as 10 perguntas e as respostas abaixo de cada pergunta e resposta em inglês e com a tradução do português, porque assim eu consigo fazer uma conexão. Veja, se você está só ligado no português, ok. Não precisa nem passar pelo inglês, mas se o inglês for interessante para você, então tá, aqui a gente tem a condição de comparar as respostas, já ouvimos os sons, já elaboramos as perguntas, já conhecemos as perguntas, já temos ideias das respostas de forma mais sólida, de forma mais resumida. Agora então a gente vai enxergar as perguntas e as respostas aqui traduzidinhas uma embaixo da outra. Olha que legal, aqui a gente consegue não só preparar para a entrevista, mas também aprender bastante. Tá? Então, você quer que você faça esse teste para você verificar dentro da sua função, dentro da sua necessidade, como a gente pode tirar muita coisa dessa ferramenta, que é gratuita, a gente só precisa saber dar para ela as ordens, os comandos, os prompts de qualidade adequados para que a gente possa ter respostas, então, com eficiência. Lembrando, as minhas respostas aqui não importam tanto para você, importa para você aquilo que você está buscando, né, dentro da sua função, dentro da sua habilidade e tudo mais, tá? E aí, gente, eu quero só chegar me aproximando do finzinho, eu quero uma coisa um pouco diferente, tá? Eu quero o quê? Eu quero agora que ele refaça a tarefa anterior com as perguntas e respostas em inglês em nível intermediário com perguntas e respostas mais curtas. Ou seja, agora então eu estou dando uma refinadinha, tá? Naquela pesquisa que eu estou pedindo para ele fazer para mim, tá? Para me ajudar. E aqui tá, certo? Estão aqui as perguntas, estão aqui as respostas. Voltei, veja que eu repassei de um grande espectro de perguntas e respostas, eu fui diminuindo e chegando até aqui a tópicos, tá? E agora aqui eu não tenho respostas a rigor, mas eu tenho tópicos que eu posso utilizar nas respostas. Pegaria isso tudo, se fosse só para o português, pediria então para ele traduz agora em português, mas não é o que eu quero, tá? A gente está chegando no final, mas aqui, ó, agora então, né? Eu peço para ele abaixo de cada pergunta e resposta, faz a tradução para o português. E assim ele traduziu tudo novamente, aquilo que estava resumidinho para o português. E aqui está toda a minha entrevista e a minha sessão de estudos, certo? Veja, sessão de estudos preparando para uma entrevista. Olha que legal. Faça você mesmo, faça e ouça suas respostas. Ouça as respostas que ele dá para você, para não ficar só na leitura, tá? E na compreensão, mas também na capacidade de entender e de verbalizar, que é fundamental. E por fim, eu pedi para ele fazer o seguinte, ó, faça um comentário complementar na entrevista em inglês em nível intermediário, como se fosse o candidato que realmente quer a vaga, isso aqui é legal numa entrevista de emprego, tá? De gerente comercial, e mostre então abaixo do comentário a versão em língua portuguesa. E aqui ele trouxe um comentário bastante longo, bem legal para quem conhece inglês e tal, ajuda em todos os níveis, certo? Não digo que você vai memorizar isso, que você vai querer aprender e utilizar isso, não é o caso, mas serve como uma referência, tá? E aqui está a tradução dele completinha em português, para você não só aprender inglês, mas se preparar para qualquer tipo de entrevista dentro da sua função. O que você achou? Meu querido e minha querida, eu espero ter realmente ajudado você de alguma forma, inspirado você a utilizar a inteligência artificial em seu benefício. Se você curtiu esse vídeo, se você achou legal, se ele foi bacana, se você tem alguma dúvida ou comentário, por favor, deixa aqui embaixo para eu saber, tá legal? Eu amo de paixão quando você fala comigo. E de novo, tá? Eu estou aqui toda semana tentando ajudar você no inglês, na inteligência artificial, naquilo que for preciso, tá bom? Thank you, my dear friend, for watching this video. See you next time. God bless and bye-bye now.